Olá pessoal, sou o professor Marcos Caldeira, esse é o canal Simplesmente Matemática. Estamos aqui para mais uma aula de matemática do primeiro ano do ensino médio. Tá? E hoje a gente vai falar sobre o sistema cartesiano ortogonal. Tá? Bom, sempre que a gente fala em coordenadas de um ponto, a gente está referindo à posição. Por exemplo, coordenadas geográficas são dadas em mapas através de posições respeitando os paralelos, meridianos ou latitude e longitude, né? Então você posiciona no mapa dentro de um sistema de coordenadas, que no caso do mapa está representado pelas longitudes e latitudes e orientado pelos paralelos e meridianos, né? Bom, isso vem de uma coisa que é chamada sistema cartesiano ortogonal, criado por René Descartes, né? Um filósofo e matemático da área do iluminismo, e ele criou um sistema cartesiano, tá? onde você posiciona pontos nesse sistema. Tá? Esse sistema ele é formado por eixos, por duas retas orientadas, que são eixos, o eixo X e o eixo Y, ou seja, o eixo das ordenadas e o eixo X das abscissas e o eixo Y das ordenadas são orientados porque ela tem uma direção, né? O eixo X para a direita e o eixo Y de baixo para cima, tá ok? E são perpendiculares entre si. Esses eixos X e Y são perpendiculares entre si. E além disso, você tem um ponto, que é o ponto O, que determina a origem desse sistema cartesiano. Tá? Então a origem é o ponto 0, 0, né, que está localizado aqui nesse local aqui, que está nesse local aqui, o sistema cartesiano ortogonal. Tá? Bom, então você tem o eixo X das abscissas, da esquerda para a direita, onde você tem números inteiros negativos para positivos. Tá? E você tem o eixo Y das ordenadas, de baixo para cima, onde de baixo para cima você tem eixos negativos, 0, e depois acima do eixo X, eixos positivos no eixo Y. Números positivos no eixo Y. Tá bom? Bom, você tem também o que a gente chama de quadrantes. Tá? São 4 quadrantes, ou seja, dividem o plano em 4 regiões. Então, o primeiro quadrante é essa região aqui, onde X é maior que 0 e Y é maior que 0. O segundo quadrante é essa região aqui, onde X é menor que 0 e Y é maior que 0. O terceiro quadrante é essa região onde Y é menor que 0. X é menor que 0 e Y é menor que 0. E por fim, o quarto quadrante, onde X é maior que 0 e Y é menor que 0. Tá? Então, no sistema cartesiano ortogonal, nós temos 4 quadrantes que dividem esse sistema. A representação do ponto no sistema cartesiano ortogonal é dada pelo nome do ponto, A, B, C, uma letra maiúscula. Tá? Abre parênteses. Um número, vírgula, outro número, fecha parênteses. Onde o primeiro número, que a gente representa por A, ele se refere à abscissa do ponto P, ou seja, é onde corta o eixo de X. E o B é a ordenada do ponto P, que é onde corta o eixo Y. Tá ok? Vamos dar uma olhada nisso no GeoGebra. Então, eu tenho o GeoGebra aqui. Repare que eu tenho aqui o eixo, um plano cartesiano, um plano ortogonal, cartesiano ortogonal, sistema cartesiano ortogonal, né, onde aqui está o eixo X, como eu falei, da esquerda para a direita vai número inteiro negativo para inteiro positivo, e o eixo Y das ordenadas, de baixo para cima, vai de inteiros negativos até inteiros positivos. Tá? Então, se eu quiser marcar um ponto aqui, vou pegar um ponto qualquer aqui e marcar. Tá? Então, eu marquei esse ponto aqui. Então, por exemplo, esse ponto aqui eu tenho o ponto A, 3, 3. Veja que é a representação que eu falei há pouco. Né? Onde 3 representa a abscissa, eixo X, onde corta o eixo X. E o outro 3 aqui representa a ordenada, tá? Onde corta o eixo Y. E nesse caso aqui, a gente vai ver que ele está no primeiro quadrante. Se eu marcar um ponto aqui no segundo quadrante qualquer, vou marcar, por exemplo, esse ponto aqui. Então, eu tenho o ponto menos 2, 3, ou seja, menos 2 refere-se à abscissa e 3 refere-se
a ordenada, é onde corta o eixo da ordenada. Tá? Muito simples, sem complicação, fácil entendimento, mas muito útil e muito utilizado, inclusive com várias aplicações, principalmente em tudo que se refere a posicionamento, né? Mapas, enfim, essa coisa toda vem oriundo do sistema cartesiano ortogonal. Tá ok? Bom, então vamos fazer uns exercícios aqui. Então, primeiro exercício, determine as coordenadas do ponto indicado. Tá? Então, eu vou criar aqui local para a gente responder. Então, vamos lá. Ponto A. O ponto A corta o eixo das abscissas aonde? No ponto 2. Então, vai ser 2, vírgula, e corta o eixo das ordenadas onde? No ponto 3. 2,3. Ups. Tá? O ponto B, ele corta o eixo das abscissas onde? No ponto menos 2. E corta o eixo das ordenadas aonde? No ponto 2. O ponto C, ele corta o eixo X das abscissas onde? Em 6. Então, abre parênteses, 6, vírgula. E o eixo das ordenadas? Em 2, igual ao ponto B. Então, ele é o ponto 6,2. 6,2. E o ponto D? Ponto D corta o eixo das abscissas em 1 e das ordenadas em menos 2. E por fim, no exercício, o ponto E corta o eixo das abscissas em menos 2 e das ordenadas em menos 1. Muito simples, né? Sem dificuldade alguma, tá bom? Inclusive, isso já foi visto na 7ª série, né? Apenas uma revisão aí. Bom, melhor, no 7º ano, né? O segundo exercício, ele pede para assinalar os pontos do sistema de coordenadas cartesianas, tá? Então, nós vamos assinalar aqui no GeoGebra, tá? Então, eu vou limpar isso aqui, tá? Limpar aqui os pontos e vamos marcar. Então, o primeiro ponto, o ponto A14. Então, 14 vai ficar abscissa 1, ordenada 4. Então, ele vai ficar aqui. Ponto A, tá bom? O ponto B, menos 2, 3. Então, menos 2, 3, né? Menos 2, 3, vai ficar eixo da abscissa menos 2, eixo da ordenada 3. Então vai ficar ponto B aqui. Tá? Ponto C, menos 1, menos 1. Então, corta o eixo X em menos 1 e o eixo Y em menos 1. Então o ponto C vai ficar aqui. Menos 1, menos 1. Veja que aqui ele já dá a representação. Né? E por fim, ponto 2, menos 4. Ponto 2, eixo da abscissa 2, menos 4, não está dando para ver aqui, vou subir um pouquinho aqui. Vou abrir aqui um pouquinho. Se vai dar para ver agora. Ups. Desculpa aqui. Aqui, vamos abrir direto aqui. Então, o ponto D, menos 2, como é o ponto que eu falei? Menos 2, menos 2, menos 4. Então, vai estar em menos 2 aqui e menos 4 aqui. Bem nessa pontinha aqui está o ponto D. Tá bom? Então, todos os pontos marcados, tá? Então, é muito simples, tá? Mas vai ser muito útil. Depois a gente vai ver algumas aplicações disso. Inclusive aplicadas em geometria, equações, enfim. Mas é um conceito importantíssimo que a gente tem de saber que vai ser muito usado no decorrer das séries, tá ok? Bom, a gente fica por aqui e até uma próxima aula.